Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Bigode de novo e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que normalmente ele é trabalhado no 7º ano do ensino fundamental. Ah, professor, mas eu já passei pelo fundamental, eu já passei pelo 7º ano, ou eu ainda não cheguei no 7º ano. Não tem problema, né? Sempre é bom revisar ou poder já se preparar para o que vai acontecer aí, para os assuntos que vão surgir na escola, tudo bem? Outra coisa importante que eu tenho que falar com vocês também é que essas videoaulas que eu estou fazendo, elas são de caráter complementar, ou seja, é para ser um a mais, é para ser uma coisa para complementar os nossos estudos, tá bem? As videoaulas, elas não substituem a vida real. As videoaulas não substituem as aulas presenciais, a escola, os colegas, os professores, a equipe, né? Tudo isso é fundamental no processo de socialização. Nós temos que interagir, isso é muito bom. Não é só virtual, tem que interagir fisicamente também, tá bom? Enfim, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje, na nossa videoaula, já botei ele no quadro, ó, é sobre regiões e regionalização. Nosso país, por exemplo, é dividido em 5 regiões, né? São 5 grandes regiões que dividem o território brasileiro. Alguém já parou para pensar do porquê que existem essas divisões, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas antes de falar do porquê, eu quero falar das duas palavrinhas, galera. Na verdade, daquela segunda ali primeiro. Regionalização, galera, olha só. Olha isso aqui. Não tem região aqui dentro? Regionalização. Então é a ação de divisão de um território em regiões. Quando um país divide o seu território em pequenas regiões, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a regionalização. Então o que é a região? São partes menores do território nacional. Tem o país e tem as regiões, tudo bem? Então vamos lá. E por quê, professor? Qual é o critério, quais são os princípios que a galera utiliza para fazer essa divisão regional? Vamos lá, está aqui na minha mão, saca só. Princípios da divisão regional. Temos 2 tipos de princípio. Os princípios naturais, que são elementos naturais. Quando elementos naturais dentro daquela região são muito parecidos, os estados que estão naquela região possuem mesmo elementos naturais, eles podem estar considerados na mesma região. E também os elementos de ordem social. Todos os estados que possuem cultura, economia, política, elementos sociais, elementos humanos, né, parecidos, esses estados vão estar na mesma região. Então vamos lá. Se o clima é parecido, olha aqui, ó, se o clima, o relevo ou a vegetação dessa região são parecidas, né? Se a cultura, se a economia, se a política desses estados também é parecido, todas essas divisões políticas estarão na mesma região. Tudo bem? Então deixa eu colocar aqui para a gente visualizar melhor. Então tá bom, professor, já sei que esses são os princípios da divisão regional, né? Então se a cultura for parecida, se os elementos naturais forem parecidos, se os elementos sociais, se a ordem social humana for parecida, a gente vai ter uma mesma região. Se for diferente, vai dividir a região em 2. Pois é exatamente por isso que o IBGE, para quem não sabe o que é IBGE está escrito aqui embaixo, né? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto que fez essa divisão do nosso país. É um instituto que dividiu as 5 grandes regiões do nosso país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual foi o objetivo da divisão territorial do nosso país em 5? Galera, vou lembrar isso aí, já falei mais cedo, né? Pessoal, organização, tá bem? Planejamento estatal. O Estado precisa se dividir em partes para poder organizar melhor, para poder gerir, gerenciar, organizar melhor, né? Para poder planejar e principalmente aqui no caso do IBGE, para fazer a estatística. Tá vendo esse é? Esse é de estatística. É muito mais fácil você fazer levantamentos estatísticos, pesquisas, né, sobre a população, sobre elementos naturais, né, sobre elementos sociais, quando você tem uma divisão regional, tá bem? Então o IBGE dividiu o nosso país nessas 5 regiões que vocês conhecem. Vou botar aqui no quadro.
para a gente visualizar melhor. Galera, eu tô sem o mapa, né? Não pude trazer um mapa para vocês, o mapa do Brasil em regiões, mas dá uma olhada na descrição aqui embaixo que eu botei um link. Nesse link você vai ver o mapa do Brasil com as 5 regiões para você visualizar melhor essa divisão que eu tô falando, tudo bem? Então beleza, vamos pro final da aula já para encerrar então. Galerinha, aí tem outra parada. Com o tempo, quanto mais tecnologia, né? Quanto mais a internet foi se disseminando e crescendo, e quanto maior os meios de comunicação, né? Quanto maiores as ferramentas, os veículos de informação e comunicação, veio se tornando o que a gente chama de meio técnico, científico, informacional. Não se assusta com esse termo, tá? Isso nada mais é do que um meio que explica que hoje, graças à tecnologia, à evolução do transporte, da comunicação, os lugares estão cada vez mais conectados. Eu já falei de lugares em uma aula, lembra? Quanto mais tecnologia, mais os estados estão conectados. Ou seja, hoje, graças a essa tecnologia, os estados e também as regiões estão muito mais próximas, as regiões estão muito mais conectadas, as regiões estão fazendo muito mais trocas, tanto de informação como trocas comerciais, por conta aí desse meio técnico, científico, informacional, tá bem? Quem quiser, dá uma olhadinha aqui na descrição, além do mapa que eu já falei, eu vou botar mais um material falando sobre o meio técnico, científico e informacional. Espero ter dado uma boa resumida, uma boa introduzida no assunto região e regionalização. Mais aulas em próximas videoaulas a gente continua esses assuntos. Obrigadão, galera, e até a próxima!